Boa tarde. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais e, de maneira presente, os alunos que estão aqui hoje são eles: o Vitor, o Richard, o João Pedro, o Guilherme, o João Gabriel Machado, a Yasmin, a Mariana, a Maria Eduarda, a Sofia e a Lauane. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje, porém... Alguém faltou hoje? Faltou, o João, né? E essa aula é gravada e postada no canal do youtube.com/ricardohenke, onde, quando o aluno falta, ele deve assistir e colocar suas atividades em dia para não ficar atrasado na matéria. Os alunos que estão presentes também recebem o mesmo vídeo, caso em dúvida possam rever e tirar dúvidas. O material que nós estamos estudando é o currículo em ação de matemática do primeiro semestre. Esse material é elaborado e enviado aos meus alunos através da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Dando início, então, à nossa continuação da situação aprendizagem 1, parte 5. Lá na página 9 fala sobre as situações de aprendizagem. O que ele fala da 1? Fala assim: vamos explorar situações com potenciação utilizando expoentes inteiros, utilizando representações geométricas, além de atividades trabalham algumas propriedades da radiciação e notação científica. A habilidade que nós estamos estudando é a habilidade EF08MA02, resolver e elaborar situações problemas usando relação entre potenciação e radiciação para representar uma raiz como potência de expoente fracionário. Objetos de conhecimento, potenciação e radiciação. Página 13. Atividade 4, na prática, potências e raízes. 4.1. Carlos ligou para o zelador de seu prédio para saber as medidas do quarto principal. Primeira coisa, você sabe o que é o zelador? É quem cuida. Hã? É, pelo nome, zelador é de quem zela, de quem cuida, né? Mas o que é o zelador de um prédio? Ele faz limpeza. Não. Zelador de um prédio, pode ser que faça também. Zelador de um prédio geralmente é uma pessoa que mora dentro daquele prédio e ele é o responsável pelos prédios. Daí a pessoa que acontece não mora, vamos supor, eu tenho um apartamento lá na praia, certo? E aí eu quero tirar as medidas, não tenho nada de verdade, sabe? Estamos supondo. Aí eu quero trocar o azulejo de lá. Aí, para eu poder saber as medidas, eu vou ter que ir sair de Guapiara e ir até lá com a trena e medir. Então não, ele conversou com o zelador sabia, né? O zelador, ele tem as plantas das casas, qualquer coisa ele tem a chave, ele entra lá e mede, entendeu? Então lá, Carlos ligou para o zelador de seu prédio para saber as medidas do quarto principal de seu apartamento, a fim de comprar piso para a reforma. O zelador informou que na última reforma compraram 17 metros quadrados de piso e havia sobrado 1 metro quadrado. Ficou sabendo também que a medida da largura e do comprimento do quarto eram iguais. Com essas informações, será possível Carlos encontrar as medidas do quarto principal? Sim. Quais foram as medidas encontradas por Carlos? Faça uma representação geométrica do quarto principal. Então vamos começar a pensar primeiro. Primeira coisa, o quarto inteiro, para comprar o quarto inteiro foi comprado 17 metros quadrados. E aí reformaram e sobrou quantos? Sobrou 1 metro quadrado. Ou seja, quantos metros quadrados tem esse quarto? 16. Como que o Vitor deve ter feito essa conta? Se comprou 17 menos 1 que sobrou,
Então foram usados 16 metros quadrados. E aí ele descobriu também que esse quarto tem o comprimento e a largura do mesmo tamanho. Ou seja, ele é um quadrado. Esse quarto é um quadrado. E aí eu quero saber o tamanho do comprimento e da largura. Como que é a área? Quando eu falo área, é comprimento vezes a largura. Então, você tem que pensar, tanto o comprimento quanto a largura tem o mesmo tamanho, não é? Você tem que pensar, quem vezes ele mesmo dá 16? 4. Ou seja, você poderia fazer isso aqui, ó. Raiz quadrada de 16. Vocês lembram da raiz quadrada? Raiz quadrada é o número vezes ele mesmo que dá esse valor de dentro. Ou, quando você tem ele em forma de raiz quadrada, se tenta pensar assim, qual número elevado ao quadrado dá 16? Qual número vezes ele mesmo dá 16? É o 4. Então eu posso trocar o 4, ou 16 por 4 ao quadrado. Quem veio na aula de sexta-feira deve lembrar que quando eu tenho raiz quadrada de um quadrado lá dentro, eu corto e a resposta que está aqui é a minha resposta final. Então, qual era o tamanho do comprimento do quarto? 4. E da largura? 4. Quando eu faço 4 vezes 4, vai dar 16 metros quadrados, que é a parte interna do quarto. Certo? Alguma dúvida aqui? Sim ou não? Vitor e Mariana, que tinham feito a lição de casa, era essa a resposta? Chegaram? Então tá bom. Olha lá, subindo a resposta com a letra bonitinha. Tá bom? Vou apertar pausa aqui para registro. Olha lá, o quarto, um quadrado. Uma onde que ele fala que é quadrado no enunciado, não tem lugar que fala ele é quadrado. Onde que ele fala que dá essa certeza pra gente que ele é quadrado? Porque ele fala que tanto a largura quanto o comprimento eram iguais. Aí ele já falou que é um quadrado. E olha lá, 4 metros de um lado. Olha aqui, João, um efeito especial. Ó. 4 metros do outro. Quantos metros quadrados deu? Então, você poderia fazer isso, desenhar e vir contar daí, ó. Aqui é 1 metro por 1 metro. 1, 2, 3, 4. Eu não vou contar tudo, vai dar 16, né? Contando tudo dá 16. Certo? Próxima. 4.2. Era a lição de casa também, né? Considere a afirmação. Se A é um número positivo, M é um número natural diferente de 0 e N é um número natural maior do que 1, então, presta bem atenção aqui, ó. A é um valor, certo? Elevado a uma fração, onde M é um número natural e o N também, mas é diferente de 0. Isso daqui, quando você tem uma fração com expoente em fração, desculpe, uma potência com um expoente em fração, você tem que converter ele. Como que se pode converter ele? Ele vira uma raiz. É uma raiz quadrada? Não. Por que não? Porque o índice, para ser quadrada, o n tem que ser 2. Se o n não for 2, ele não é raiz quadrada. Tá? Então, raiz, veja bem como que funciona. Eu gosto de pensar assim, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é a base. Ele vem lá dentro igualzinho tá aqui. Agora aqui, ele tem uma inversão, ó. Quem está embaixo vem no índice e quem está em cima vem para dentro da raiz. M aqui, tá? Vamos ver se vocês entenderam. 5 elevado a 3 oitavos. Professor, Oi. você punhou M? Ah, desculpe. Tá errado ali. Já vou aproveitar e apagar os dois. Obrigado, Yasmin. Ó, o N vem aqui. E o M vem para dentro. Vamos ver se vocês entenderam. 5 elevado a 3 oitavos. Fica como? Raiz. Quem que vem aqui dentro? O 5.
Quem que vem aqui no índice? 3. Não, 8. 8. Quem vem para dentro? 3. Viu? Só isso. Vamos ver se entenderam mesmo? Então vamos lá. 3. E agora? Quem vem dentro? 3. Quem vem no índice? 3. Quem vem dentro aqui? 2. Aí. É isso. Certo? É assim que funciona um inverso do outro. Vamos ver se vocês entenderam o contrário agora. Como que fica agora? 5. 5 elevado... 2 embaixo, 3 em cima. Isso, 3 meios. Certo? Não é difícil. Só que a gente tem que praticar, né? Vamos ver lá, continuando. Escreva as potências dadas de modo que elas sejam expressas em forma de radical. Aí tem gente que fala, meu Deus do céu, como assim eu vou escrever as expressões em forma de radical? Falou radical, a gente já pensa, esportes radicais, aquele que a turma se arrebenta tudo com skate, né? Não, na matemática radical quer dizer que tem o quem? A raiz. Eu vou fazer o primeiro junto com vocês, vocês vão fazer os outros. Como que fica aqui? 3. O 2 aqui. E aqui o 1. Professor, mas quando eu tenho 2 eu preciso pôr? Não. E 3 elevado a 1 é quem? É ele mesmo. Tá? Então, se você escrever assim, tá certo. Se você escrever assim, tá certo também. Alguém poderia falar para mim qual é a B, qual é a C, qual é a D? Presta para mim a apostila, João. Então, vamos lá. A B é 4 elevado a 2/3. A C é 234 elevado a 3/4. A D é 32 elevado a 5/7. E a E é 175 elevado a 3/8. Certo? Vou apertar pausa aqui, 10 minutinhos para vocês resolverem. Continuando então, vamos ver as correções. Lembra? Raiz quadrada de 3 elevado a 1. Raiz quadrada de 3. Próxima pergunta. Hoje é dia 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Sofia, fale para mim como que fica aqui. Raiz. Raiz dentro 4. O 2 junto com o 4. E o 3 aqui, né? Raiz cúbica, quando é elevado a 3, raiz cúbica de 4 elevado a 2. Eu posso fazer 4 elevado a 2 dá quantos? 4 vezes ele mesmo. Dá? 16. Pode ser raiz cúbica 16 também. Tá bom? As duas maneiras estão corretas. Só que nós vamos deixar sempre com o expoente. Professor, precisa pôr esse daqui, né? O qual? O da frente, o 3? Não. Pode parar ali assim. Próxima. Raiz... Sofia, escolhe algum colega. Joga alguém na fogueira. Vitor. Vamos lá, Vitor. Como que fica aqui? Raiz 234. O 4 lá em cima no índice. E o 3 na potência. Muito bem. Certo? Escolhe alguém, Vitor. Quem? Richard? Piano, hein? Vamos lá, Richard. Tem que escolher outro. Com piano, hein? Não, vamos lá, Richard. Nossa, eu
Mas então, você estava conversando na hora que eu estava explicando. Eu achei que você já tinha feito, por isso que eu não chamei sua atenção. Vamos lá, veja bem como que os seus colegas fizeram, então agora você vai aprender. Tem importância. Quem vem aqui dentro? 32, muito bem. Quem vem no índice da raiz? 7. O 7, muito bem. Quem vem pro expoente do 32? Viu? Você sabe fazer? Pode escolher um. Pode escolher um colega. Pode escolher mesmo? Você mesmo? Não. Tem que dar oportunidade para outro. Quem? Guilherme? Vamos lá, Guilherme. Como que fica essa? 175. Raiz 175. Qual o índice da raiz? 8. Qual a potência? 3. Muito bem. Certo? Olha lá. Deixa eu contar um outro para vocês aqui, quer ver? Deixa eu inventar uma aqui que a gente consiga fazer uma simplificação da raiz aí. 5 elevado a 6 quartos. Certo? 5 elevado a 6 quartos. Como que ficaria essa raiz? É o 5 também. O 5 dentro. O 4 aqui. E o 6 aqui. Certo? Ó, professor, mas dá para dar uma reduzida? Dá. Presta atenção como que eu reduzo isso aqui, ó. Raiz de índice 4. 5 elevado a 6 é a mesma coisa que 5 vezes 5. Vou fazer aqui fora, ó. 5 elevado a 6 é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, certo? Eu posso falar que 5 vezes elevado a 6 é a mesma coisa que 5 elevado a quarta vezes 5 elevado a segunda. Sim ou não? É a mesma coisa? É. Então olhe bem o truque agora. 5 elevado a 4 vezes 5 ao quadrado. Quando eu tenho um expoente dentro com o expoente do mesmo índice da raiz, o que eu posso fazer? Corta, corta. Quem sai fora? Esse 5 sai fora. Esse 5 sai fora. Porque ele tem o mesmo índice, certo? Esse 5 sai fora. Quem ficou preso lá dentro, coitadinho? 5 ao quadrado. Qual é o índice da raiz? 4. Então, isso daqui, ó, é a mesma coisa que 5 vezes raiz de índice 4 de 5 ao quadrado. Certo? Então, isso aí é uma simplificação. Acho que mais à frente a gente vai aprender isso. Virando a página, na página 14, 4.3. Um professor decidiu apresentar um desafio sobre potência e radical aos estudantes. Foram escolhidos 2 estudantes para participar. O primeiro foi dado a seguinte potência: 125 elevado a 2 sextos. Para o segundo, foi apresentado o seguinte radical: raiz de índice 6 de 20 elevado a 12ª potência. Quais soluções devem ser apresentadas? Explique a forma como você atuou nos cálculos. Vamos fazer junto essa aqui? Esse aqui não tem A, B e C, então nós vamos ter que fazer junto. Então vamos lá. O primeiro estudante era o Lara, certo? Ele pegou aquela lá, 125 elevado a 2 sextos. Como que ficaria aqui? Raiz 125. E agora? O 6 aqui e o 2 aqui, certo? E aí, eu posso resolver agora aqui. 125 ao quadrado é 125 vezes ele mesmo. 5 vezes 5? 25. Subiu o 2. 5 vezes 2? Com 2 subiu? 12. Fica o 2, sobe o 1. 5 vezes 1? 5. Acorda, Richard. Com mais 1? 6. Matei o 5. Coloca a cruzinha em homenagem a ele. Vai com Deus. 2 vezes 5? 10. Fica o 0, sobe o 1. 2 vezes 2?
4 com mais 1 que subiu, 5. 2 vezes 1, 2. Matei o 2. O 5 já estava morto, agora o 2 morreu. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1. Não, desculpa, pulei. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Soma tudo. 5 mais nada, 5. 2 mais 0 mais nada, 2. 6 mais 5. 16. Ah, já somou tudo, né? 6 mais 5, 11, com mais 5, 16. Fica o 6, sobe 1. 1 mais 2, 3 mais 2, 5. 1 mais ninguém, 1. Então deu raiz de índice 6 de 15.625. Certo? Agora o outro aqui. Ah, e apaguei, não era para apagar. Cento e 25, nossa senhora, elevado a 2 meios é igual 125, o 6, 2 sextos, né? O 6 vem aqui, o 2 vem aqui, e a mesma coisa que raiz de índice 6 de 1500, quem lembra? E 605. Tem um zero aqui? 600. Vamos chamar a calculadora. 605. 125. 125 vezes 125. 625. Tá, agora o Vitão pegou o outro. Raiz de índice 6 de 20 elevado a 12. Certo? Vamos resolver. Ah, mas agora eu não vou resolver a potência que nem eu fiz hoje. Eu vou a radiciação, vou converter. Como que ficaria essa aqui convertido em potência? 20, o 6 embaixo e o 12 em cima. Olha, aqui vai ficar mais fácil, quer ver? 20. Quantos que dá 12 dividido por 6? Quando a fração der para dividir, se divida. 2. Então ficou 20 elevado ao quadrado, que é 20 vezes 20, que vai dar 400. Geralmente a gente olha assim e fala, nossa senhora, nunca que eu vou conseguir resolver essa questão. E a hora que a gente transforma em potência, percebe que ela ficou fácil. A outra já não, a gente teve que fazer a potência, né? Ah, deixa eu explicar o que aconteceu aqui, ó. Tem um truque que eu não tinha ensinado ainda. Presta atenção aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui é que nós tínhamos chego, não foi? Quando você percebe que o índice da raiz dá para dividir pelo expoente de dentro, você faz o seguinte: 6 dividido por 2. Quanto que dá 6 dividido por 2? 3. Aí se divide, então você vai dividir tanto de fora quanto de dentro. 6 dividido por 2 dá 3. 2 dividido por 2 dá 1. Então, em vez de eu falar raiz de índice 6 de 125 ao quadrado, eu posso falar raiz cúbica de 125. E olha, dá para resolver. Quem vezes ele mesmo dá 125? Quem vezes ele mesmo dá 125? É o 5. Dá para fazer por método de fatoração. Presta atenção como que faz por fatoração. 2, 3, 5, 7, tá. O 2, dá para dividir o 125? Não. O 3 dá? Não, né? E o 5? Dá. 125 dividido por 5? Dá 25. Divide por 5 de novo. Dá 5. 5 dividido por 5 de novo. Dá 1. Você vai formar grupinho de 3. Ah, já tem 3 grupinhos aqui, ó. É a mesma coisa que 5 elevado ao cubo. Ou 5 elevado à terceira potência. E aí o que acontece quando eu tenho um índice e a terceira potência igual? Corta, corta. Quem sai fora? Os 5. Então isso aqui estava resolvido também. É que eu que me marquei bobeira.
E ó, quando você vê que o de cima e o de baixo, tanto de fora quanto de dentro, dá para dividir um número em comum. Não precisa ser que nem eu falei agora, tem a parte de dentro. Se a parte de cima e a parte de baixo der para dividir por um número comum, você faz a simplificação. Tá bom? Olha lá, subindo a resposta do outro aqui, ó. Então olha aqui, aqui foi feito isso também, ó. Eu peguei o 6 e dividi por 6. Se eu dividir por 6, lá dentro eu tenho que dividir por 8? Não, né? Tem que ser o mesmo número. Se eu dividir por 6 aqui, eu tenho que dividir por 6 aqui também. Aí ficou raiz de índice 1 de 20 ao quadrado. E ao transformar em potência, ficou uma potência fracionária, que dá para dividir 2 por 1. Deu 20 elevado a 2, que deu 400 também. Tá bom? Quer que aperte pause para registro? Antes da gente dar continuidade, vamos voltar no exercício anterior só para ver o negócio aqui, ó. Preste atenção. Aqui, ó. 3 e 2. Tem algum número que dá para dividir tanto 3 quanto 2? 1. Boa. Só que ao dividir por 1 vai dar ele mesmo. Então vou mudar minha pergunta. Minha pergunta foi meio fraca. Tem algum número diferente de 1 que dá para dividir tanto 3 quanto 2? Não. O 4 não dá para dividir, o 3 não dá para dividir por 4. Tem que dar uma resposta inteira, não pode dar com vírgula. Agora aqui embaixo, 4 e elevado a 4 e o 3. Tem algum número que divide tanto o 4 quanto o 3? Não. 7 e o 5. Tem algum número que divide tanto o 7 quanto o 5? Não. Né? São números primos. O 5 só é divisível por ele mesmo e por 1. O 7 também. O número 8 e o 3. Tem algum número que é divisível por os dois ao mesmo tempo? Não. Então aqui não tinha que resumir mesmo. Aqui sim, deu para resumir, né? Porque a gente tinha os expoentes com múltiplos de 2 e múltiplos de 6. Ó, o desafio foi acertado pelos 2 estudantes. Tinha como que os alunos resolveram? Eu não. Não, né? Não. Mas é possível verificar de outras maneiras a resolução para chegar a esses resultados. Vamos lá. Próximo exercício, ainda na página 14. 4.4. Ao analisar a igualdade entre uma radiciação e uma potenciação, um estudante concluiu que raiz cúbica, quando o índice é 3, a gente chama de raiz cúbica. Raiz cúbica de 2 elevado a 6 é igual a 2 ao quadrado. Ao apresentar a análise feita, um colega afirmou que o resultado não estava correto. Quem tinha razão? Comente quando chegou nessa conclusão. Então, de acordo com o que nós aprendemos hoje aqui, o que eu vou fazer primeiro? Vou montar a minha raiz. É raiz cúbica de 2 elevado a 6. Vocês vão ver que tem mais de uma maneira de resolver isso aqui, ó. Eu vou resolver primeiro transformando direto em fração. Como que fica ali em fração? Quem é a base? É o 2. E o expoente vai ficar uma fração, né? Quem que vai ficar em cima, quem que vai ficar embaixo? O 6 em cima e o 3 embaixo. Pronto, ficou igual o que o cara falou, o que o aluno falou? Não, então ele errou. Calma, nós não terminamos ainda, né, Vitor? Quantos que dá 6 dividido por 3? 2. Ficou igualzinho? Então o cara acertou. Olha o outro jeito aqui, ó. Raiz cúbica de 2 elevado a 6, certo? Aí você vai perguntar agora, 6 e 3, quem que dá para dividir os dois ao mesmo tempo? Tem um número que dá para dividir os dois. Quantos? 2. O 6 dá para dividir por 2, mas o 3 não. 1. Não, tirando 1 não vale. 1 é divisor de todos os números. 3. Então eu vou dividir por 3 aqui e vou dividir por 3 aqui. Vai ficar raiz de índice 1 de
porque 3 dividido por 3 dá 1. De 2 elevado a 3 dividido por 1 dá... Não, 3, desculpe. 6 dividido por 3 dá 2. Pronto. Aí, você pode vir aqui e fazer isso aqui, ó. Aqui ele vai perguntar, quem raiz quadrada de 2? É 2 elevado a 2, é ele só. Mas se pode transformar em potência ainda. 2 elevado a 2 sobre 1. 2 dividido por 1 dá 2. 2 elevado a 2. Ou seja, de duas maneiras diferentes, nós provamos que o cara estava certo. Quem falou que ele estava errado, errou, né? Então, olha lá. Vou apagar meus rabiscos. Opa! O estudante tem a razão, pois raiz cúbica de 2 elevado a 6 é igual a 2 elevado a 6 terços. E 6 terços é 6 dividido por 3 dá 2. 2 elevado a 2. Vitor, você é um cara que está bem concentrado hoje, eu vi que você está conseguindo entender. E se eu falar que 2 ao quadrado é 4, tá certo ou não? Tá certinho. Porque seria 2 vezes ele mesmo, certo? Também estaria certo se alguém colocasse que a resposta era 4. Podemos ir para o próximo? Sim? Ou aperto pause aqui? Vou apertar pause. Continuando. Ainda na página 14, 4.5. Em um laboratório, a população de uma espécie animal é determinada de acordo com o seguinte padrão matemático. 8 elevado a m terços, onde m representa o tempo de meses. Se for 5 meses, quem coloca no lugar do m? 5. Se for 21 meses, quem coloca no lugar do 5? 21. Considerando esse padrão, qual será a população após 3 meses e 5 meses? Então eu vou fazer de 3 meses. Fica 8 elevado 3 meses. Quem vem no lugar do M? 3. 3 elevado a 3. Esse 3 de baixo já tinha. É o M que eu troquei por 3. Aqui ficou fácil, hein? 8 elevado a 3 terços. Ou seja, 3 dividido por 3 dá quantos? Dá 1. 8 elevado a 1. Quanto que dá 8 elevado a 1? 8. Porque se pensa assim, se você não conseguir decorar que todo número elevado a 1 é ele mesmo, se faz assim. Quantas vezes eu vou repetir o 8? Uma vez, repetiu. Agora calcule. Calcular o quê? 8, já deu a resposta, né? Então beleza. E 5 meses? Vamos ver 5 meses? 8 elevado a 3. E quem que vem em cima? O 5. Resolvendo, ficaria quem? O 3 em cima, o 8 dentro, né? E o 5 em cima, certo? Essa é a resposta. Mas eu já ensinei vocês hoje ainda que dá para fazer outra coisa aqui, ó. 8 elevado a 5 pode ser 8 elevado a 3 vezes 8 elevado a 2. Quando eu tenho a mesma base multiplicando, o que eu faço com os expoentes? Eu somo os expoentes, né? Então, 3 mais 2 não dá 5? Eu desmembrei. Por que eu desmembrei? Para poder fazer o que o Vitor falou. Eu vou cortar. Professor, mas ainda fiquei confuso nessa parte do corta. Então, presta bem atenção. Raiz cúbica de 8 elevado ao cubo vezes 8 ao quadrado é a mesma coisa que raiz cúbica de 8 elevado ao cubo vezes raiz cúbica de 8 elevado ao quadrado. Se desmembra ele aqui, certo? Aí, quando você tem os mesmos índices, você pode vir aqui e fazer corta, corta. Quem que é a resposta? 8 vezes raiz cúbica de 8 ao quadrado. Pronto, parou aqui. Essa é a redução menor que tem, certo? Subindo as respostas. Olha lá, depois de 3 meses. Eu não terminei. Por que eu não terminei? Deixa eu explicar o porquê que eu não terminei aqui. Raiz cúbica de 64 existe? Um número que vezes ele mesmo vai dar 64?
Ah, professor, eu não consigo pensar de cabeça. Então o que se faz? 64 faz a fatoração pelos números primos. 2, 3, 5, 7. 64 dá para dividir por 2? Dá quanto? 32. 32 dá para dividir por 2? Dá 16. 16 dá para dividir por 2? Dá 8. 8 dá para dividir por 2? Dá 4. 4 dá para dividir por 2? Dá 2. 2 dá para dividir por 2? Dá 1. Nossa senhora, agora eu tenho que fazer grupinhos de 3. Por que eu tenho que fazer grupinhos de 3? Porque eu estou procurando 8 vezes raiz cúbica de 64. Cúbico. Então eu tenho que fazer elevado a 3, né? Índice 3. Tem que fazer grupinhos de 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, que legal, deu 6. Então aqui deu um grupo. Aqui deu um grupo. Aqui deu outro grupo. Quantos que dá 2 vezes 2? 4. Quantos que dá 2 vezes 2? 4. Quantos que dá 2 vezes 2? 4. Ou seja, se eu fizer 4 vezes 4 vezes 4, vai dar 60 e... Ah, será? 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4? 16 com 16, 32. 32 com 32, 64. Então aí, raiz cúbica de 64 é a mesma coisa que raiz cúbica de 4 elevado ao cubo. Corta, corta, quem sai fora? O 4. 8 vezes 4 é a resposta final, que dá 32. Certo? Vou apagar meus rabiscos. Deixa eu ver o negócio. Vou finalizar a aula, depois a gente volta para o registro. E por aqui nós terminamos a nossa aula de hoje. Lição de casa. Para a aula, quando que nós vamos ter aula? Amanhã ou depois da manhã? Amanhã? Para a aula de amanhã. Atividade 1.1 e 1.2 só. Não vou judiar muito de vocês. Não, vou aumentar uma. 1.1, 1.2, 1.3. Tá bom? 1.1, 1.2, 1.3 da página 14. Atividade 5. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.